Nesse mês de fevereiro, nós estamos estudando sobre a carta de Efésios. E aos domingos as mensagens têm sido em cima exatamente da carta de Efésios. Domingo passado o Júnior falou sobre Deus tem nos concedido todas as bênçãos espirituais. Como estamos estudando Efésios, precisamos conhecer um pouco dessa carta, o seu contexto, essa cidade, o motivo pelo qual Paulo escreveu essa carta. Éfeso, ela foi uma cidade grego-romana, ou seja, era uma cidade da Grécia que pertencia ao Império Romano. Ela foi por muitos anos a segunda maior cidade do Império Romano, ficando apenas atrás de Roma. E consequentemente, por causa do seu número de população, que chegava a algo em torno de 250 mil na época, ela também era a segunda do mundo, a segunda maior cidade do mundo. O que fazia, aliás, o livro de Efésios também foi escrito, muito provavelmente, entre 60 e 63 depois de Cristo, na prisão em Roma. A carta de Éfeso é como algumas cartas, a carta das prisões, onde também se inclui a Filipenses, que nós vimos mês passado, Colossenses e Filemon. Paulo, ele desejava que todos os que ansiavam pela maturidade semelhante a de Cristo, pudessem receber esse registro, pudessem receber os seus escritos. O livro de Efésios descreve a disciplina necessária para se tornar verdadeiros filhos de Deus. Além disso, o estudo de Efésios vai ajudar a fortalecer e estabelecer o cristão, para que ele possa cumprir o propósito do chamado de Deus. O objetivo dessa carta é equipar a igreja e levá-la ao amadurecimento. Paulo apresenta uma visão equilibrada do corpo de Cristo e a importância como sendo família de Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler, no capítulo 2, o apóstolo fala da nossa salvação pela graça de Deus. Podemos ver o quanto nosso Deus, ele é gracioso, misericordioso, generoso. E eu gostaria nessa manhã, nós pudéssemos refletir, aprender aqui algumas verdades nesse texto sobre a salvação que vem de Deus, onde na verdade ele mostra a realidade humana, a realidade do homem, mostra como nós éramos no passado, como somos agora e como seremos no futuro. Nós vamos estar meditando e pensando sobre esses três aspectos do homem, do ser humano. O que éramos no passado. Pode ir passando. O que éramos no passado. Nós vemos no versículo 1 ao 3, quando Paulo, ele fala: e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da obediência, da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A declaração inicial desta sessão nos lembra, aliás, lembra aos crentes de Efésios, porque Paulo estava escrevendo em primeiro lugar a eles, da condição deles, de como eles eram, e que eles desesperadamente precisavam da salvação de Deus. Eles precisavam da graça, da intervenção de Deus em suas vidas. Paulo apresenta o estado em que os efésios se encontravam antes de Cristo, mortos em nossos delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Eram por natureza filhos da ira. Esse era o desenho do homem antes de Cristo. Paulo se inclui nisto. Nós
éramos assim também. Sem Jesus era desta forma que se encontravam os efésios. Era dessa forma que eles se encontravam. É interessante quando ele fala: mortos em nossos delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo. Você já viu algum morto andar? Ouviu? Você já viu algum morto andar? Não pode. Não era, Paulo não estava tratando de uma morte física, mas sim de uma morte espiritual, de um estado espiritual morto, onde não havia vida, onde na verdade as pessoas viviam, mas era uma vida sem vida, era uma vida sem sentido, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Sem Jesus, é assim que qualquer ser humano se encontra, seja naquela época os efésios, seja hoje, nos nossos dias, no nosso meio. Sem Jesus é dessa forma que as pessoas andam. Olha para o nosso mundo, irmão. Olha para a situação em que vive o nosso mundo, as pessoas, elas andam, correm, pensam, falam, mas estão mortos, porque elas seguem o curso deste mundo, elas são guiadas pelos príncipes da potestade do ar. Por que há tanta maldade? Tantas pessoas viciadas, tantas pessoas vivendo na promiscuidade, na prostituição, tantas pessoas errando na vida, porque estão mortas, porque estão vivendo vidas mortas, seguindo os seus sentimentos, seguindo orientações, seguindo referências. E esse tipo de vida não é vida, meu. Não é vida. Não há vida, não há prazer, não há alegria. É só você refletir um pouco de como você vivia no passado. Talvez você tenha dentro do seu lar referências sobre isso. Pessoas que estão vivendo uma vida miserável, escravizadas, talvez por drogas, escravizados por práticas ilícitas, escravizados por uma vida em pecado, uma vida distante de Deus, mortos em seus delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do ar do Espírito, que agora opera nos filhos da obediência. Quando Jesus, em João capítulo 10, ele diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, porque é exatamente isso que Satanás está fazendo neste mundo. Ele está matando, está roubando, está destruindo as vidas. O problema é que as pessoas não conseguem perceber isso. Há uma ilusão, achando que estão vivas, que estão, sabe, curtindo a vida, vivendo uma vida verdadeira, mas não passa de mentira, uma vida de mentira. Provérbios ele diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas ao final é morte. E esse é um dos caminhos, o caminho longe de Deus, porque não pode haver vida, pessoa vivendo longe de Deus, não pode, por mais viva que a pessoa pareça, não há vida nela. Paulo gostaria que os irmãos em Efésios tivessem essa convicção, primeiro olhando para o seu estado, de como eles viviam, segundo olhando para a vida fora de Cristo. Meus irmãos, faça esse exercício, não há vida fora de Jesus. Erga seus olhos e olhe fora de Cristo. Olhe, você já pensou esse mundo sem a referência de Deus, da palavra de Deus, sem cristão no mundo, sem alguém que busque a Deus? Como esse mundo seria? Devassidão,
em violência, em egoísmo, em maldades. Como esse mundo seria se tendo ainda pessoas que têm o amor de Deus em seu coração, que têm o temor a Deus em seu coração, que proclamam o amor de Deus, que anunciam o amor de Deus, que tentam levar vida àqueles que estão mortos. Se mesmo assim nós vivemos num mundo cruel, de tantas maldades, de tantas violências, sabe, de tantos problemas, de tantas dificuldades, de tanta desonestidade, de tanto egoísmo. Imagine, se todos vivessem longe de Deus, o caos era completo. Erga os seus olhos, assim como Paulo queria que os efésios lembrassem disso, de como eles eram no passado, e como eles são agora. Eu animo vocês a lembrarem disso, de como nós éramos assim, nós andávamos segundo o curso deste mundo, era ou não era? Aí talvez você diga, não, mas eu não era tão mal assim, eu não bebia, eu não fumava, eu não gostava de festas, eu não gostava disso, daquilo, eu gostava de fazer o bem para as pessoas. Ainda assim, você estava afastado de Deus, ainda assim, sem Cristo, você estava morto nos seus delitos e pecados. Talvez as suas ofensas não eram tão grandes quanto a ofensa de outros, mas era ofensa, e isso te afastava de Deus, e isso te dava uma condição de morto espiritual, porque é assim que a pessoa é, longe de Cristo, um morto espiritual. Nós precisamos lembrar disso todos os dias, como nós éramos. Todas as vezes que eu estou orando e que eu medito na minha vida, eu não paro de agradecer a Deus. Senhor, obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida, obrigado em como o Senhor tem agido, de onde o Senhor tem me tirado, de onde o Senhor tem me levado, porque eu reconheço, meu irmão. Se você não reconhece isso, tem algo errado. Pode ser que talvez você continue no mesmo estado, pode ser que você continue com a mesma vida, e se continuar com a mesma vida, não há vida, é morte. Pode andar, pode falar, pode abraçar, pode beijar, pode cantar, mas se você continuar com a mesma vida do passado, sem Cristo ser presente na sua vida, é morte, é morte. Lembre-se disso. No passado nós éramos mortos espirituais, afastados da comunhão de Deus, longe de Cristo, seguindo nosso próprio desejo, as nossas próprias concupiscências, nossas próprias vontades, seguindo a orientação do mundo, dos gurus, sabe, das tendências, da moda, das referências que existem no mundo, longe de seguir a vontade de Deus. Era assim que a humanidade se encontrava, mas louvado seja Deus, porque isso está no passado, amém? Nós não somos mais assim, você não é mais assim. Paulo fala de como nós somos no presente, versículo 2, versículo 4, 5, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou, Ele nos tornou vivos, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para
as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nelas. O que somos no presente? A palavra de Deus, ela está cheia de gritantes contrastes entre a incapacidade do homem e a suficiência de Deus. E o que nós precisamos lembrar é quem nós somos. Nós somos remidos em Cristo Jesus. Nós fomos salvos em Cristo Jesus. Os nossos pecados foram perdoados. O nosso estado do passado, longe, afastado de Deus, vivendo segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, isso mudou, porque agora nós estamos em Cristo, vivendo como novas criaturas em Cristo. É dessa forma que nós somos. Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos salvou, Ele nos trouxe salvação. Não há limites para a misericórdia de Deus. Olha só capítulo 1, versículos 7 a 18, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo, versículo 7 do 1, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme propusera aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, por causa da misericórdia de Deus, por causa do amor de Deus, como Paulo ele relata no capítulo 1, por causa desse amor, Deus nos deu vida. Deus nos deu vida. Nós éramos mortos, mas por causa do grande amor de Deus, Ele nos deu vida. Por causa do grande amor com que nos amou. As Escrituras, elas indicam repetidamente que é o amor de Deus para conosco e não o nosso amor para com Ele a coisa mais importante. Em 1 João capítulo 9, versículo 10, o autor diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para a propiciação pelas nossas vidas, pelos nossos pecados. Deus em Cristo nos amou, Deus em Cristo nos resgatou, Deus em Cristo nos salvou, nos deu a salvação. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós, por nós mesmos, não poderíamos nos libertar, voltar à vida, porque não podíamos. Somente Deus, em Cristo Jesus, poderia fazer isso, e Ele fez, de forma graciosa. Paulo, ele enfatiza isso aos Efésios, para que eles pudessem entender isso. Olha, o seu estado era esse, e vocês sem Cristo não conseguiriam sair desse estado, não conseguiriam, porque não havia nenhum justo. Ele vai falar isso aos romanos, que estavam mortos em delitos, como ele fala no capítulo 2, no início. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Deus fez isso. Deus nos trouxe novamente à vida, e eles precisavam compreender isso, e nós precisamos compreender isso. É interessante que Paulo ele enfatiza: deu-nos vida juntamente com Cristo. Essa afirmação de Paulo mostra qual é o nosso estado, antes mortos espiritualmente, agora vivos em Cristo.
Ou seja, a nossa vida só tem sentido se Jesus estiver sendo refletido através do nosso viver. Cristo vive em nós. Só há vida verdadeira se Cristo estiver presente em nossa vida, no nosso viver diário. É por isso que ele vai continuar dizendo: olha, não é de obras, não é de obras, porque as pessoas poderiam se enganar. Ele vai dizer: porque pela graça sois salvo, isto é, foste salvo. A graça de Deus é a fonte da nossa salvação. Ele diz mediante a fé e não por causa da fé. Paulo, ele nunca diz por causa da fé, porque a fé não é a causa, mas apenas é o canal pelo qual recebemos a salvação. Isso não vem de vós, vem de Deus. A salvação, ela vem de Deus, não há méritos humanos, não de obra, não vem pelas obras. Nós precisamos lembrar disso todos os dias, irmão, como novas criaturas. Só que nós éramos mortos, nós vivíamos segundo o curso deste mundo, nós vivíamos segundo o príncipe das potestades do ar, seguindo nossos próprios desejos e pensamentos. Mas agora que fomos salvos por Cristo e vivemos em Cristo, nós precisamos viver para Cristo, na prática das boas obras. É por isso que Paulo vai salientar isso: olha, fostes criados em Cristo para as boas obras. E é assim que deve ser o nosso novo viver. É assim que nós devemos viver no presente, nessa realidade, vivendo na prática das boas obras, dando um bom testemunho de Cristo em nossas vidas. E aí vem aquela indagação: como tem sido o nosso viver diário? Como nós temos vivido hoje? O que você tem demonstrado através da sua vida? Você tem demonstrado vida, não a vida lá fora, mas a vida em Cristo? Cristo, ele tem sido visto na sua vida? Se tem, você está vivo. Se não tem, você precisa rever o seu estado, a sua condição. Como tem sido o nosso viver diário, meu? E aí é nas pequenas coisas, meu, sabe? O cristão, ele apresenta Cristo para as pessoas, principalmente através das atitudes. Não é só com palavras, mas com atitude, principalmente nas pequenas coisas, sabe? É em respeitar um trânsito, uma lei de trânsito, é o seu comportamento ético diante das pessoas, é praticar os valores que vão glorificar a Deus em sua vida, é contribuir para que esse mundo possa realmente ser um mundo melhor. Porque é interessante, porque a salvação de Deus, ela é completa. Há algumas pessoas que pregam, não, que nós vamos ser salvos só na eternidade. Não. O nosso estado em Cristo é de vivos, e esse vivos, nem a morte física pode mudar esse estado. Um dia eu vou morrer, mas eu vou permanecer vivo, porque lá em João capítulo 11, ele vai dizer: aquele que vive e crê em mim. O que diz mais? Pode falar. Porque aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque não é segundo essa vida aparente aí, ilusória, é uma vida verdadeira, é uma vida que a morte não mata, é uma vida em Cristo. É por isso que a salvação ela é plena, ela é completa. Não é uma salvação só para a eternidade. A salvação é aqui e agora, é hoje. Eu, você, nós temos que viver como salvos em Cristo. Será que nós temos mostrado essa salvação em nossas vidas? Porque lembra como é que Paulo diz: nós andávamos outrora segundo o curso deste mundo. Será que nós continuamos ainda andando segundo o curso deste mundo, seguindo os príncipes da potestade do ar?
O que é seguir o príncipe da potestade do ar, meu irmão? Quem é esse príncipe? É Satanás e suas hostes e seus anjos. As pessoas nem percebem, nem sabem, mas elas seguem. Falamos aqui sexta-feira, entre os homens, pornografia, práticas ilícitas, desonestidade, avareza, mentiras, intrigas, falsidade, sabe, egoísmo, todas esses maus, essas práticas más, tudo isso é uma tendência do inimigo, que a humanidade, sem perceber, sem ver, sem saber, segue. Nós, em Cristo, fomos libertos disso, portanto devemos viver a nossa salvação hoje. Afaste-se cada vez mais dessas práticas, fuja cada vez mais do pecado, não deixe para viver a sua salvação só na eternidade, porque certamente você não vai estar lá. Não é porque a salvação é pelas obras, porque você pode pensar assim, não, então quer dizer que eu sou salvo pelas obras, que eu vou viver aqui fazendo isso, aquilo, fazendo as coisas boas, então vou estar garantido na eternidade. Não, não é isso. Nós somos salvos em Cristo pela graça dele, para viver nessa graça, para que a graça dele seja abundante em nossa vida, e assim vivermos como salvos, irmão. Viver como salvos, em Cristo nós já somos salvos. E aí vem a questão do terceiro estado do homem, o que nós seremos no futuro. No versículo 6, Paulo vai dizer que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Você está sentado agora aí? Onde é que você está? Nos lugares celestiais em Cristo. Esse é o teu estado, esse é o nosso estado, porque assim que nós já estamos hoje, vamos permanecer em Cristo. A presença de Deus, ela não vai mais sair de nós, porque em Cristo isso foi estabelecido, não tem como mais, a não ser que eu saia da presença dEle, mas Ele jamais vai sair da nossa presença, porque a parede que nos separava, foi Ele quem derrubou, não fomos nós, não foi eu nem foi você. Porque eu me batizei, eu derrubei a parede. Não, a parede ela foi derrubada na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus. Eu apenas disse, Senhor, eu quero viver essa vida, eu reconheço a Tua graça e eu aceito a Tua graça em minha vida, e é nesse estado que nós precisamos permanecer, porque esse estado ele vai crescendo, ele vai avançando, ele vai se aperfeiçoando, a nossa salvação ela vai dia a dia sendo aperfeiçoada, até aquele dia glorioso em que não mais estaremos nessa carne, onde há uma luta tremenda entre ela e o Espírito, estaremos eternamente com Deus, como Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 52 ao 54, o nosso corpo que é corruptível, será transformado no corpo incorruptível, veremos Deus face a face, a glória do Senhor estará eternamente também sobre nós. Claro que nós não conseguimos compreender essas verdades, porque somos limitados pela nossa mente, mas peça a Deus discernimento e sabedoria espiritual, para que você possa pelo menos de longe, vislumbrar essa maravilha que é estar em Cristo. Mas uma verdade é que nós já estamos, irmão, nesse estado, sentados nos lugares celestiais em Cristo. Não permita com que o mundo, o inimigo, as circunstâncias lhe tire desse lugar. Se você sair hoje desses lugares celestiais, não tem como entrar senão só pela graça de Deus, você permanecendo. Não se afaste dessa comunhão em Cristo, não se afaste. E é interessante que Paulo fala, para mostrar nos séculos vindouros, a igreja servirá de eterna demonstração da graça de Deus. Nós como igreja, a igreja, o povo de Deus vai eternamente até a volta de Cristo, ela vai mostrar essa graça de Deus para as pessoas. Nós somos a referência para as pessoas que estão mortas, de que há vida. Até a volta de Cristo nós precisamos
viver dessa forma, sempre olhando para o futuro, desejando e anelando, volta Senhor Jesus, mas até lá, nós seremos referência para esse mundo de trevas, para as pessoas que estão mortas, vivendo uma vida ilusória. É isso que Paulo está falando, para mostrar nos séculos vindouros. Irmãos, somos cidadãos dos céus na terra. Nós somos cidadãos dos céus na terra. Paulo falando aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, ele vai dizer: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Paulo falando aos Efésios vai dizer: olha, a nossa cidade, a nossa pátria, ela não é aqui, não se apeguem às coisas aqui, porque tudo aqui é passageiro, a nossa pátria está nos céus. Da mesma forma ele vai falar, capítulo 2 de Efésios, quando ele vai dizer que nós somos forasteiros e peregrinos. O apóstolo Pedro fala a mesma coisa no capítulo 2, do versículo 11, na sua carta. Ele vai falar que somos forasteiros e peregrinos. Será que nós temos entendimento do que é isso? O que é um forasteiro? O que é um peregrino? Ele vive na expectativa de chegar na sua terra, de chegar na sua pátria, onde ele é cidadão. Enquanto não, ele é um forasteiro, ele não é daquele lugar, ele é um peregrino, ele está caminhando, está peregrinando até chegar lá. É exatamente dessa forma. Nós precisamos, o nosso estado aqui, olhando para a nossa pátria no céu. Forasteiros e peregrinos, caminhem a passos largos. Na verdade, em Cristo, nós estamos sim, aqueles que estão fiéis em Cristo, aqueles que têm deixado o mundo para trás, eles estão caminhando a passos largos para o céu, para o céu. É dessa forma que nós estamos. Você tem vivido nessa expectativa? Será que nós temos vivido nessa expectativa? Ou as coisas da terra, ou as coisas do Brasil, ou as coisas de Fortaleza têm nos prendido, tem nos detido, ou temos ficado aqui tão somente? Se desprenda, olhe para o céu, olhe para a sua verdadeira pátria, olhe para a sua verdadeira cidade, a cidade santa, olhe para o seu verdadeiro Senhor, governador, presidente, rei, olhe para Ele, seja cidadão dos céus. Paulo, ele, diferente das outras cartas aos Efésios, ele não rebate nenhuma falsa heresia, nenhuma falsa doutrina, ele só fortalece doutrinas importantes para a vida de um cristão. E o meu pedido nessa manhã: se dedique a conhecer a vontade de Deus revelada através da sua palavra. Estude sobre a carta de Efésios, conheça mais da vontade de Deus, para que nós possamos nos aplicar a vivermos vidas excelentes. Deus não nos chamou para viver uma vidazinha, uma vida boa. Deus nos chamou para viver vidas excelentes em Cristo Jesus. Como o Marcos Paulo já por diversas vezes citou aqui, não troque o eterno pelo trivial, pelo passageiro. Não troque. Escolha sempre o eterno. Você é um cidadão dos céus. Amém? Que Deus seja louvado, que seu nome seja sempre glorificado em nossas vidas.